Bom, um dos primeiros tópicos que eu acho super interessantes é o exercício à cidadania, né? Então, principalmente no poder público, né? Quando você tem mais transparência das informações, quando as informações estão mais claras, quando você sabe o que você pode fazer, o exercício da cidadania fica muito mais fácil, fica com menos obstáculos para esse exercício, né? Além do acesso à justiça, né? Porque a gente já comprova com o legal design, com o visual law, que o acesso à justiça também fica mais aberto, fica mais fácil, fica mais encaminhado, porque os documentos simplesmente estão mais claros, as pessoas têm orientações mais claras do que elas devem ou não fazer, então o acesso à justiça fica muito mais tranquilo. Além do acesso à informação, que a gente sabe que o poder público tem esse dever de transparência, né, com a população e tem que ter a informação dos cidadãos. Então, acesso à informação, quando a gente emprega esse método, né, essa metodologia na hora de comunicar, fica também muito mais fluido, sem conflito, tira muita dúvida, a pessoa já fica mais ciente e também ela já deposita mais confiança no órgão público que ela está se relacionando aí, né? Além da transparência também, né? Então, toda essa comunicação, essa informação clara, essa coisa mais objetiva, traz mais transparência, que inclusive é um princípio até constitucional, né? Que o poder público tem que seguir. Então, a transparência também fica muito mais fluida, fica mais evidente quando a gente emprega aí o legal design visual law nas informações, nos comunicados e tudo. Além também de, agora falando para o setor privado, né? Além de ter a transparência também no setor privado, que é muito importante para acionista, para parceiro de negócio, para funcionário, também é uma questão que é bem interessante, a experiência do cliente. Então, quando você tem uma informação mais clara, mais precisa, mais objetiva, disposta ali de uma forma que a pessoa leia com menos trabalho, com menos dificuldade, absorva aquilo, a experiência do cliente fica muito melhor, fica muito mais legal, fica muito mais até divertido, né, de você atender aquele cliente, porque ele vai conseguir ler essa documentação, seja um contrato, seja qualquer coisa, de uma forma muito mais tranquila também, né? E também foi comprovado que o emprego dessa metodologia diminui conflitos, diminui custo também com ações judiciais. Então, é muito melhor você depositar um pouquinho mais do seu tempo fazendo uma documentação mais clara, mais precisa, mais objetiva, do que lá na frente você ter um contrato que gera dúvidas, incertezas, desconfiança e no final desencadear numa ação consumerista, num processo judicial, né? Tem vários outros tópicos que eu posso falar aqui dessa parte, mas eu acho que esses aqui são os principais. Maravilha! E vejam aí que a doutora Milena, para quem chegou agora, ela comentou a respeito das principais contribuições para o setor público e para as empresas, com a abordagem do legal design, visual law, tá certo? Que bacana! E então quer dizer, doutora, que essa abordagem ela traz principalmente uma contribuição aí de comunicação, né? Estabelecendo uma relação de confiança ali com quem acessa o site, quem usa o serviço, e também previne desgastes comerciais, né? Pelo que eu entendi, certo? Com certeza. Com certeza. Previne tudo isso, porque simplesmente a informação vai ficar mais clara, vai ficar mais objetiva e vai gerar Hum, menos dúvida, né? maravilha. É isso aí, pessoal. E aí a gente vai para o segundo tópico aqui, tá? Diante da LGPD e da Lei 12.846 de 2013, que é a lei da empresa limpa, conhecida dessa forma, né? Que é a lei anticorrupção também. As organizações elas têm que contar tanto com um programa de governança em privacidade quanto um programa de integridade. E aí você já até comentou desse ponto da comunicação. E aí, como que funciona a parte do cumprimento desses dois programas? O Legal Design, o Visual Law, tem uma contribuição nesses dois programas também, doutora? Com certeza, né? Quando a gente fala até em proteção de dados e privacidade, é uma coisa que está sendo muito utilizada por várias empresas aí pelo mundo, né? Não é só no Brasil, mas pelo mundo.
Porque quando a gente vai comunicar alguma coisa, principalmente quando uma coisa é mais complexa ou é um assunto novo, e muitas vezes a LGPD é um assunto novo falado tanto nas empresas quanto nos órgãos públicos, a gente deve utilizar dessas técnicas para deixar a coisa mais fácil para o pessoal absorver e o pessoal conseguir seguir certinho as recomendações que a empresa deu ali para o funcionário para conseguir respeitar a própria LGPD e não recair ali numa irregularidade, num deslize, alguma coisa assim. Então, na hora de comunicar com funcionários, com parceiros, com fornecedores, é muito melhor você utilizar essa técnica do legal design do visual para você conseguir plantar a sementinha, a parte da conscientização, que é muito importante. Então, ela tem esse caráter mais pedagógico, vamos dizer assim, quando a gente fala em informar algumas coisas que são mais complexas ou são desconhecidas, ou as pessoas falam, nossa, eu não vou entender nada disso, vai me dar muito trabalho. Nossa, mais um negócio que a empresa está me dando aqui para eu estudar, né? Então, a gente vê que essa documentação toda resumida, ou então feita de um jeito diferente, já fica mais fácil para o pessoal absorver e comunicar essas coisas de uma forma melhor. Olha que legal, hein, pessoal? Muito obrigada. E vale destacar, gente, que já tem decisões do Poder Judiciário que, se o colaborador ele não segue um normativo, uma regra interna, fica sujeito até um descumprimento ali de uma regra da organização e fica sujeito até uma demissão, a rescisão contratual, né? E isso vale tanto para um prestador de serviço quanto um empregado. Então, olha a importância que é o colaborador entender qual que é a regra interna também da organização. Então, show de bola, né? É muito bom a gente ter aí essa abordagem para transmitir o melhor conhecimento para o colaborador. Maravilha. Com certeza. E aí a gente chega no terceiro ponto, doutora, que é a questão de se uma organização ela tiver um contrato, então vamos supor que a organização já tem um contrato formalizado, já tem um normativo ali que foi elaborado no passado, dá para melhorar, dá para revisar esse contrato, trazendo a abordagem do Visual Law, trazendo também esse normativo para uma abordagem de melhor comunicação. O que que você pode falar a respeito? Com certeza, sempre dá para melhorar, né? A gente sempre fala, né? O que está funcionando, a gente aprimora, né? Mas a gente não altera tudo e faz uma coisa, né, totalmente diferente. Mas pode ser aprimorado, sempre pode ser melhorado, sempre tem aquele normativo que sempre gera dúvida, que sempre tem que ter alguém ali para ficar respondendo dúvida de funcionário de parceiro de negócio, enfim, porque sempre gera aquilo. Quando você percebe que isso está gerando muita dúvida, muita incerteza, aplica o Visual e testa para ver o que, que acontece, porque com certeza vai ser um resultado muito bom. Qualquer documento que você vê que é complexo, difícil de compreender, que às vezes causa conflitos, emprega o Visual Law e testa, porque o Visual Law é sobre isso. Você vai sempre lapidando aquela documentação enquanto ela vai rodando, enquanto as pessoas vão tendo contato com ela, né? A própria documentação meio que ajuda a colher feedbacks e ela mesma vai se aprimorando, né? Ela mesma se ajuda a ser aprimorada. Então, esse esquema do Visual Law é muito interessante por conta disso, porque você aplica ele ali, ele nunca vai ser o mesmo. Ele vai sempre ter alguma coisinha ali que você pode melhorar, que você pode inovar, que você pode mudar, conforme as pessoas vão vendo, vão tendo contato com aquela documentação, né? Então, isso é bem legal, né? E é importante lembrar que, assim, o Visual Law, ele remove um pouco da formalidade, então ele quebra barreiras, às vezes, porque você tem com o cliente, você tem com o funcionário, você tem com o parceiro, enfim, mas ele não retira a validade daquele documento. Então, isso é muito interessante, porque você, ao mesmo tempo, rompe uma barreira que às vezes é aquele contato que você queria ter mais próximo, mas você não tem por causa de documentação, e com Visual Law isso fica mais tranquilo, a pessoa já vê você, a sua empresa, de uma forma mais amigável, né? E o documento continua sendo plenamente válido, né? Então, isso é muito interessante. Doutora, e até um ponto que bastante gente pergunta é
já que você falou de validade, a respeito da segurança jurídica de um documento como esse. Porque às vezes a pessoa vê umas figurinhas, né? A informação disposta, às vezes, num quadradinho ali do documento. E aí, um contrato formalizado dessa maneira tem segurança jurídica? Com certeza tem segurança jurídica. Eu até diria que teria mais segurança jurídica do que você ter um contrato preto e branco, letrinhas miúdas, que a pessoa tem que demorar umas 3 horas para ler. Eu acho que isso gera mais insegurança jurídica do que uma coisa resumida, sucinta. O que é que você precisa saber? O que é que você precisa assinar? Quais são os ônus, quais são os bônus? E é isso. Né? Menos é mais. Né? Então a gente vê isso até, que é um papo para um outro dia, mas a gente vê isso até no judiciário também, né? Que a coisa fica mais objetiva, mais sucinta, né? Tem muito processo no judiciário, então os juízes acabam até gostando, né, de algumas petições em Vijoló por conta dessa demanda alta em processos, mas aí as peças vão ficando mais objetivas, o juiz já entende o que você quer e já vê o que precisa fazer e a coisa vai mais rápida, né? A mesma coisa nos documentos. A segurança jurídica, eu acredito que não é só porque ele está menos formal que não vai ter menos segurança, porque às vezes o excesso de formalidade gera a insegurança, porque coloca muito obstáculo, muita barreira um atrás do outro, para a pessoa entender ou começar a entender o que ela está lendo. Né? Então, essa coisa mais objetiva, mais sucinta, eu acho que elimina mais a segurança jurídica, traz mais certezas, né, do que dúvidas. Então, isso eu acho que é uma das chaves também do Vijoló. Olha que legal, muito obrigada. E até, doutora, aproveitando que você falou que o pessoal já tem utilizado, inclusive no Poder Judiciário, tem alguns exemplos para o pessoal saber de como que algumas empresas já estão usando? O que que você pode falar aí um pouquinho? Sim, eu até listei algumas coisas aqui bem interessantes, né? O TRF5 criou uma política de privacidade em Vijoló, né? Recentemente, acredito que foi esse ano. Então, ele criou uma coisa bem resumida, como se fosse um mapa mental, assim, na política de privacidade deles. Depois dá uma olhadinha lá, se vocês quiserem ver melhor. É bem legal para ver. O PROCON de Minas Gerais disponibilizou um TAC, né, um termo de ajuste de conduta em Vijoló, né? Então, ele disponibilizou um modelo de TAC, ou seja, para as pessoas também utilizarem. Então, ele falou: Ó, isso aqui é um modelo de TAC para orientar vocês a já usarem isso aqui. E eles ainda estão planejando fazer uma coisa mais completa para disponibilizar em Vijoló também. Então, isso foi bem bacana. O STF ele publicou a sua coletânea de jurisprudências em Vijoló. Então, o próprio STF já fez isso, né? Então, uma coisa muito disruptiva, né? Que a gente nunca imaginou que ia acontecer. Eles colocaram lá a coletânea deles em Vijoló, de jurisprudência. Tem uma portaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal do Território em Vijoló, e sobre Bijoló. Eu não vou me lembrar o nome dela agora, mas depois eu posso passar para vocês olharem também. Tem um acórdão do TRF6 feito em Bijoló, então temos um acórdão em Bijoló. Então é uma coisa bem nova, bem interessante. E também na parte privada, o que eu aconselho muito vocês verem também, porque o pessoal na parte privada inova mais, acaba porque não tem muito empecilho, muita regra, né, aquela coisa, então o pessoal acaba fazendo umas coisas mais malucas. Eu aconselho ver a política de privacidade da Skol, porque ela fez a política de privacidade dela para o público dela, ou seja, cervejeiro que fica lá no boteco tomando litrão. Foi assim, o vocabulário, a disposição das coisas, é tudo assim. E aí, gente, vamos entender como é que funciona esse O pessoal negócio de está no privacidade? É barzinho ali da assim, política de privacidade, né? na política de privacidade. Tem o Will Bank, que é um banco para jovens adultos, né, que tem também essa linguagem mais diferente. Ele fez também assim voltado para esse público. Então ele já fez com várias gravuras no estilo do millennial, vamos dizer assim, né, que é a geração agora que está abrindo conta em banco aí e que é bancos mais descolados e tudo. Então eles fizeram uma política de privacidade bem interessante que eu aconselho ver. O iFood, ele fez o termo de uso dele
voltado para os entregadores. Então, ele fez comunicando com os entregadores do iFood. Não foi para quem pede, não foi para o advogado do iFood, não foi para o dono do iFood. Ele fez para os entregadores do iFood. Então foi muito legal, assim. Ele é todo, né, ele é feito na web, ele é todo interligado, cheio de gravura, de desenho, frases curtas, mas é um termo de uso. Então, eu achei muito interessante. E tem outros por aí também que a gente consegue ver e são muito legais. Eu também posso passar para vocês, mas esses daqui eu achei um dos mais diferentes. Tem da Centauro também. A Centauro fez um NDA super interessante também, que eu estudei até uma vez esse LDA no curso que eu fiz. Não sei nem se eu posso mostrar, mas eles fizeram um NDA assim, como se fosse slide de PowerPoint, só que sempre acompanhando aquela aquela pista de corrida. Então, o NDA como se fosse uma maratona, assim. Muito interessante também, um NDA, né? Olha só. Então, tem muita coisa aí acontecendo, né? Que bacana, que bacana. E legal saber, né, que tanto o setor público como o privado tem se movimentado nesse sentido de inovar, Sim. né? Inovar também na documentação, na comunicação com seus clientes, com seus usuários de serviços. Que bacana, que bacana. E Milena, me conta um pouquinho. Você acabou de voltar de Israel, estava lá no Polo Tecnológico, sabendo todas as novidades, né? A Milena, para quem não conhece, né? A Milena está sempre inteirada aí no contexto digital, metaverso e tudo mais. Comenta aí um pouquinho das expectativas do Visual Law para os próximos anos. E o que eu queria também comentar para quem está assistindo a gente, né? Que não é um processo muito rápido, né, Milena? Que a pessoa que vai fazer esse trabalho tem que ser já conhecedora da técnica e também tem que ter uma capacidade de trazer uma concisão ali, né? Trazer uma objetividade para o documento, trazer a segurança jurídica. Então, envolve todo um trabalho, parece que é fácil, mas não é, né? Então, tem toda uma abordagem que a Milena também é especialista nesse sentido. Então, comenta aí, Milena, um pouquinho para a gente das próximas expectativas, por favor. Bom, eu acredito, né, minha expectativa, que o Visual cresça exponencialmente nos próximos anos. Porque cada vez mais, até com essa parte da transformação digital que aconteceu aí, está acontecendo e que vai continuar acontecendo, gera muito imediatismo, as pessoas não têm mais tempo de ficar lendo nada grande, as pessoas não têm saco para ficar lendo nada, as pessoas não desconfiam de coisas muito que não estão muito claras, já até comprovado, até cientificamente, que o cérebro gera uma reação negativa quando ele não entende alguma coisa, né? Então, a pessoa já fica tensa. Ah, eu não estou entendendo isso, eu não sei o que é isso, o cérebro já gera uma reação negativa, né? Então, quando a gente começa a ter contato com documentos, com contratos, com comunicados informativos, qualquer coisa que seja, que você entenda, isso já gera uma resposta positiva, cognitiva, né? Então, olha só onde o visual vai, ele atinge a cognição, né? Então, eu acredito que isso vai ser uma coisa que não vai ter jeito, né? As empresas ou adotam ou vão ficar com aquela fama de não entendo nada do que esses caras falam, não confio muito neles, as coisas dali são muito obscuras. Então, eu acho que vai ser um diferencial de mercado e eu também ficaria muito atenta com normativos de visual law, porque em alguns setores estamos começando a ver um movimento de normativos, de leis mesmo, que versam sobre o visual law. Então, a gente já está vendo portaria, a gente já está vendo comunicado do Conselho de Justiça, pendendo muito para esse lado, né? Então, já vem essa parte legal também. Será que lá na frente a gente não vai ter uma obrigação de ter pelo menos um mínimo de coerência, um mínimo de objetividade no documento, né? Um mínimo do visual law? A gente até começa a pensar nisso. E uma dica que eu deixo também é que, como isso vai começar a crescer exponencialmente, eu já acho que está crescendo, a demanda por profissionais
dessa área vai crescer também. Então, o que eu aconselho, se você gosta dessa área, se você achou legal, você acha que é uma coisa bacana, procure se informar sobre isso, procure aprender como fazer, porque não é um processo realmente super fácil, você aprende do dia para a noite, né? Então, você tem muitas questões de design gráfico para saber, storytelling, UX writing, arquitetura da informação. Então, tem um punhado de coisas de conhecimento que você tem que ter para você aplicar o Visual, não é só simplesmente fazer bonitinho, né? Que a gente fala, não, tá bonitinho, mas tá bonitinho, mas não tá funcionando. Tá bonitinho, mas eu não tô entendendo, então não adianta, né? Então, eu deixo esse conselho aí para vocês. Ah, que legal, muito bem. Então fica a dica aí também, quem quiser trabalhar nessa área. E vale ressaltar, a Milena, ela é professora também, tá? E quem tiver interesse de ter aula com ela dá aula no portal do treinamento, tá? Só mandar um e-mail para contato@portaldotreinamento.com.br e falar, né? Olha, quando tiver uma próxima turma com a professora Milena Paperti, eu quero participar, né? Que daí a gente vê se tiver uma turma, se você souber que tem interessados, manda esse e-mail, que daí a gente consegue aí fazer uma turma, às vezes em company ou aberta mesmo, né? E a gente viabiliza também aí para vocês, tá bom? E agradecer, né? A gente já vai encerrando por aqui o nosso encontro. Agradecer a doutora Milena pela participação aqui, a atenção que ela teve conosco. E também parabenizar, né? Afinal, não é qualquer um que faz um documento que é eficaz na comunicação, que consegue fazer esse documento com uma segurança jurídica também, tá certo? Quer fazer alguma consideração final, doutora? Deixa eu ver, acho que ela travou lá. Não, só Oi, oi, doutora. agradecer aqui, só me resta Ah, tá. agradecer aqui. Bom, só resta agradecer a companhia de vocês, a atenção de vocês. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida, me chama no Instagram, me chama em qualquer lugar aí que a gente conversa. Tá legal. E também tem o seu e-mail do escritório, né? Quer colocar à disposição? Isso. Claro, eu posso colocar à disposição também para vocês. Se quiser me mandar o e-mail, pode ficar à vontade.